Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de redação está muito interessante. O nosso conteúdo de hoje é tópico frasal, tá bom? Um conteúdo que você vai gostar, tá bom? Então, pegue o seu caderno, já se esperta porque a nossa aula vai começar, tá bom? Vamos lá? Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E eu estou aqui, para iniciar nossa aula de redação, hoje trazendo aí um aspecto novo para vocês. Por quê? Porque eu vou já explicar o que a gente vai fazer, tá bom? Primeiro a gente vai comentar a atividade da semana passada, deixar um recadinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente, nós fizemos aí na semana passada essa atividade, certo? Então a gente precisa, entregar essa atividade, tá bom? A gente precisa fazer, a gente precisa entregar essa atividade e com a temática a publicidade infantil em questão no Brasil. Só queria lembrá-los mesmo, tá bom? E agora nós vamos aqui para o nosso... Cadê aqui? Beleza. Para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Tópico frasal. Aí você vai me perguntar, professor, o que é tópico frasal? Bom, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar. Nós estávamos trabalhando o texto dissertativo argumentativo, que é solicitado em vestibulares, Enem, CIS, PSC. Beleza, nós trabalhamos a estrutura desse texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Baseado nesses vestibulares. Beleza, aí você vai perguntar, professor, mas existe, professor, notícia, reportagem, existe carta do leitor, existe artigo de opinião, existem outros gêneros, de outros tipos textuais, narração, descrição. E professor, eu quero aprender tudo, eu tenho que aprender tudo, eu não tenho que aprender só o texto dissertativo argumentativo. Exatamente, perfeito. Então é por isso que vocês estudam desde lá do sexto ano como fazer uma narrativa, como fazer uma notícia, como fazer uma reportagem. Por quê? Porque você precisa desse conhecimento, para a sua vida adulta, certo? Você lá na frente, quem optar por jornalismo já vai ter uma base da notícia, da reportagem, do artigo de opinião. Quem for aí para o direito já vai ter também, essa base mais argumentativa, certo? Quem for médico já vai ter essa base mais descritiva. Quem for professor também já vai ter essa gama de gêneros trabalhados. Enfim, todas as profissões. Esses gêneros eles circulam, como eu falei para vocês, na sociedade. Então vamos lá. Olha só o que acontece aqui, gente. Então nós vamos aprender, certo? Como se monta um parágrafo. Professor, então isso serve para tudo? Exatamente, para tudo, ok? Porque a gente precisa dessa sequência. Claro, você já tem conhecimento, pelo texto dissertativo argumentativo dessas aulas, porque não vai diferenciar, não vai ter tanta diferença. Só que esse estudo aqui em específico, o tópico frasal, é para você saber como abrir um parágrafo. Qualquer tipo de parágrafo. Narrativo, dissertativo, descritivo, ou seja, de uma forma geral. Professor, o que é tópico frasal? Aqui tem primeiro que dizer, material da professora Maria Ana Guerck com o professor Edson Santos, deixar os créditos aqui, que é importante essa troca de informações. E nós temos aí a definição e finalidade. O que é o tópico frasal, gente? É a expressão sucinta e sumária da ideia núcleo do parágrafo. Vocês lembram que eu falei lá para vocês no texto dissertativo argumentativo, quando vai começar com o tópico frasal, que você deve
expressar de maneira bem rápida, bem sucinta, qual é a ideia, né, do seu texto, né, da sua redação. Beleza? Olha só, constituído habitualmente por um ou dois parágrafos, por dois períodos curtos. Olha só, gente, geralmente o tópico frasal vem em um período, mas ele pode também aparecer em dois períodos. Professor, o que é um período mesmo? É quando você tem um verbo ali. Né? Você tem um verbo e aí você termina a oração. Você tem um período simples. Depois você faz uma outra oração, outro período. Tá bom? Generalização em que se expressa opinião pessoal, um juízo ou se define alguma coisa. Né? Então, dependendo, como eu falei, dependendo do estilo, dependendo do gênero textual, vai diferenciar. Narração, você vai ter um estilo, para descrição, você vai ter um outro estilo, para texto injuntivo, você vai ter um outro estilo, e assim sucessivamente. Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui de um tópico frasal. Tá bom? Então vamos lá. O Brasil é a primeira grande experiência que faz na história moderna a espécie humana para criar um grande país independente, dirigindo-se por si mesmo, debaixo dos trópicos. Olha só, nós temos aí, gente, então no início, você já sabe mais ou menos o que vai ser dito. Por quê? Essa parte que está em negrito é o tópico frasal. Professor, eu preciso ler todo o parágrafo? Precisa, óbvio. Mas você já sabe mais ou menos, eu que estou lendo, você que está lendo, já sabe mais ou menos o que será abordado no parágrafo. Você não sabe de tudo, mas você tem uma ideia. Então, isso que é o tópico frasal. Você apresentar de maneira bem sucinta, bem rápida, a temática do seu parágrafo, a temática do seu texto. Tá bom? Bom, então o primeiro período corresponde ao tópico frasal, que traduz uma declaração sobre o Brasil como país independente, né? O que nós vimos aí, o que nós lemos ainda há pouco. Bom, então, gente, o tópico frasal ele é recomendável por vários teóricos, né, da produção textual. Por quê? Porque assim você tem uma estrutura. O tópico frasal é uma dessas estruturas. Depois nós vamos entender como ele funciona, como um parágrafo funciona, tá bom? Importante é saber o que é tópico frasal e tentar desenvolvê-lo. Bom, gente, deixa eu só diminuir aqui a bolinha. Pronto. Olha só. Anotem no caderno de vocês, anotem quais são os tipos de tópicos frasais. Quais são os tipos de tópicos frasais? Primeiro, declaração inicial. Nega-se ou afirma-se algo logo de saída para, em seguida, justificar ou fundamentar a asserção, apresentando argumentos sob a forma de exemplos, confrontos, analogias, razões, restrições, fatos ou evidências. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. A ideia de cidadania generalizou-se. Gente, isso aqui é uma declaração inicial, porque tem uma afirmação. Ele está falando o seguinte, a cidadania generalizou-se. Pronto, acabou. Né? Está na boca de todo mundo, dá títulos a movimentos e organizações, fundamenta valores e conceitos e reflete uma profunda mudança democrática na sociedade brasileira. Você percebeu como isso aqui foi trabalhado? Primeiro você dá a ideia, né, de uma forma bem rápida, e depois você vai desenvolvendo essa ideia. Você consegue perceber que o tópico frasal, né, é a minha parte essencial para eu poder seguir a outra etapa? Para eu poder desenvolver a outra etapa, que é o desenvolvimento da ideia? Então, sempre, é que nem a gente vai conhecer alguém. Né? Quando a gente vai conhecer alguém, você fala que, logo de primeira, que você tem 2 irmãos, que o nome da sua mãe é fulana. Não, você primeiro se apresenta, fala o seu nome, né, diz todas aquelas questões iniciais, para poder, né, falar de outras coisas. A mesma coisa acontece com o tópico frasal. Você primeiro apresenta o tópico frasal e depois desenvolve essas ideias no parágrafo. Outro exemplo aqui.
de declaração inicial. No combate à fome está o germe da mudança do país. Opa, uma declaração, tá afirmando. Né? Então, no combate à fome tem aí a iniciação da mudança do país. Então, você lendo o tópico frasal, você já tem uma ideia do que vai ser dito. Né? Você já tem uma ideia do que, né, o autor está propondo. Beleza? Voltar aqui para cima. Definição, método, que tem ali uma questão didática também. Assim, definição, você tem que tomar muito cuidado. E tem que tomar cuidado também com isso daqui, ó. Com declaração inicial. Gente, ela é bastante importante. Lembra que no texto dissertativo argumentativo é importante você começar o contextualizando, né, trazendo uma referência histórica ou uma citação. A gente vai ver daqui a pouco isso daí, tá? Ou, de fato, só fazendo uma declaração inicial sobre o tema, né? Não tem problema. A definição é o seguinte: você vai definir ou um objeto ou algum conceito, que nem nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o estilo é a expressão literária de ideias ou sentimentos. Eu estou definindo o que é o estilo. O estilo é a expressão literária de ideias ou sentimentos. Pronto, defini. Né? Eu não sei exatamente o que vai ser dito depois, mas eu já tenho uma compreensão inicial do que será dito. Né? Então, resulta de um conjunto de dotes externos ou internos que se fundem num todo harmônico e se manifestam por modalidade de expressão, a que se dá o nome de figuras. Pronto. Né? Então, bem tranquilo. Professor, definição é utilizada no texto dissertativo argumentativo? Não tanto. Tá? Não tanto. Divisão. Divisão também não é tão usada. Eu vou falar para vocês quais são os usados, que são bem usados. Né? Declaração inicial foi um e eu vou avisando. Divisão. Processo objetivo e claro. Consiste em apresentar o tópico frasal sobre a forma de divisão ou discriminação das ideias a serem desenvolvidas. Olha só, a linguagem pode ser falada ou escrita. Há assim dois tipos de exposição linguística. Olha só, divisão, né? A linguagem, ela pode ser falada ou escrita. Beleza? Aí você já tem uma divisão clara. Muito bem. Vamos para o exemplo aqui. Desde que foi reaberto, o caso Rubens Paiva correu sobre dois planos distintos. Aí, olha só como é inteligente. O tópico frasal foi esse, mas eu preciso saber dessa continuação do tópico frasal. Né? No plano do inquérito policial, os avanços são visíveis. No plano político, o processo esbarrou numa controvérsia entre o judiciário e as Forças Armadas. Então percebeu que o bom escritor, não um bom escritor, mas o escritor que ele tem ali os recursos nas suas mãos, ele consegue instigar o leitor a sempre buscar novas informações. Então aqui ele resumiu no tópico frasal uma informação e depois ele foi sequenciando, trazendo o leitor para ele. Né? Muito interessante isso daqui. Outros modos de iniciar o parágrafo. Gente, alusão histórica. A alusão histórica é bem utilizada lá no texto dissertativo argumentativo, né? Porque você traz um momento histórico e é bem embasado esse momento histórico, desde que você fale o momento histórico correto, né? As datas corretas, os personagens corretos, e ali está valendo legal, está valendo uma nota muito importante, tá bom? Então olha só, a alusão histórica desperta a curiosidade do leitor, é artifício empregado por oradores. Beleza. Olha só o exemplo. A secular Rua do Cano, que entrou no mapa da cidade partindo do interior para o mar e, em 1856, recebeu autorização da família imperial para adotar o patriótico nome de 7 de setembro. Já serviu de cenário para coisas boas do Arco da Velha. Então, ele traz aqui uma referência histórica, né, que é a secular Rua do Cano, certo? Que em 1856 recebeu autorização da família real para adotar o nome de 7 de setembro. Então, quando você traz uma referência histórica, mostra que você tem um conhecimento de mundo muito grande. Lembrem que
esse tipo de conhecimento, ele é muito bem visto, ele é muito bem reconhecido. Por isso que não é perda de tempo você ler jornais, ler até as próprias séries. Porque como eu falei, cara, você tem tudo na mão. Né? Séries, filmes, são importantes porque alguns filmes citam passagens históricas. Algumas séries citam passagens históricas. Né? Como eu falei, tem algumas séries que abordam saúde mental, algumas séries que abordam violência, algumas séries que abordam educação. Então, você vê de maneira crítica e guardar aquilo. Beleza? Vamos só continuar aqui. Mas hoje, os bigodes do imperador, que a rebatizou, certamente tremeriam de surpresa se pudessem ver o que se passa ali. Pessoas dançam na estreita e imunda calçada ao som do vozeirão de Timaya. Camelôs vendem caqui e pimenta malagueta. Então vocês percebem que ele faz uma crítica, mas o importante para a gente é ver como ele iniciou esse parágrafo. Né? Ele trouxe uma... Ah, professor, aqui só tem um período, tá? O período termina no ponto, tá bom? Termina no ponto, não termina na vírgula nem nada, termina no ponto, tá bom? E como a gente tem mais de um verbo, é um período o quê? Composto, beleza? Então, só pra gente lembrar esse conceito aí. Citação, esse também. Anota esse aqui como primordial também. Lembra que a gente falou que a gente vai trazer uma referência da área, ou então de todas as áreas do conhecimento, sociologia, filosofia, psicologia, história, geografia, literatura, enfim. É muito importante você embasar o seu pensamento por um filósofo, por pessoas que são especialistas. Lembrem, os pais de vocês, os tios de vocês, pessoas da família de vocês que ingressaram ao ensino superior, podem até explicar para vocês melhor que quando a gente, e vocês vão saber disso, o terceiro ano, principalmente, que daqui a pouco, o ano que vem já estará no ensino superior. Quando vocês forem fazer algum trabalho, vocês sempre terão que ter um embasamento teórico. Né? Professor, mas eu tenho minha ideia. Não, essa ideia é válida, só que ela precisa estar sustentada por um embasamento teórico, por uma teoria, né? Ou por um crítico, certo? Então, isso também acontece na questão da montagem do parágrafo. Olha aqui a citação. Segundo Kant, boa parte das mães de adolescentes e pré-adolescentes se preocupa com razão com as perspectivas de emprego dos seus filhos e filhas. Beleza, aqui foi só uma citação de um especialista na área, só que no texto dissertativo argumentativo, como falei para vocês, poxa, tragam mesmo, né, uma série, um filme importante, tragam um filósofo, um sociólogo, traga um psicólogo. Ah, professor, eu vi ali um economista falando, né, sobre as relações e tudo mais, né, de valores ou então da sociedade. Gente, pode trazer, desde que, né, esteja aí de acordo com o tema, tá bom? Então vamos só continuar aqui. As notícias sobre o fim do emprego, a terceirização, globalização, níveis de desemprego são alarmantes para quem pretende iniciar uma carreira daqui a poucos anos. Né? Claro, o mercado ele abre e fecha, né? Então perspectivas, né, são de acordo com o momento, tá bom? Então a gente trouxe aqui só como exemplo essa questão da citação. Bom, gente, outros modos também de iniciar o parágrafo, só que esse daqui é o seguinte: omissão de dados identificadores. Esse aqui você precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque é o seguinte, tem que ter muita prática, muita habilidade, muitos anos de treino para poder você fazer desse jeito. Professor, mas eu consigo fazer em um ano? Consegue, mas desde que você pratique. Né? Desde que você pratique. Então é o seguinte, a atenção do leitor se mantém em suspenso durante largo tempo. Técnica que consiste em omitir certos dados necessários a identificar a personagem e a apreender a verdadeira intenção do autor.
é um artifício, um truque, em geral eficaz nas mãos de um cronista ou contista hábil. Né? Como eu falei para vocês, serve para todos os tipos de textos. Crônica, romance, notícia, reportagem, beleza? Então olha só, vou dar o exemplo aqui para vocês aqui embaixo. Discretos, eles se infiltraram sorrateiramente no serviço público. Parasitários têm completa aversão ao trabalho. Predatórios minguam os cofres públicos recebendo seus vultosos salários. São os marajás, uma espécie disseminada por todo o país, para a infelicidade dos governantes. Vocês perceberam que até aqui, ó, até esse pontinho aqui, vultosos salários e ponto, né? Ele não disse quem era, né, ou quem possa ser identificado até esse momento, né? Ele só falou assim, são discretos, são parasitários, são predatórios, mas a gente não sabia de fato quem era essa pessoa ou quem é a identificação desse grupo, qual a identificação desse grupo. E aí, logo após ele falou, são os marajás. Então isso, gente, você pode fazer esse suspense, você pode fazer essa técnica, desde que você tenha controle, desde que você tenha uma organização das ideias para não acabar enchendo muito o texto e aí ele ficar perdido, né, essas informações ficarem perdidas. Bom, e aí, gente, o que nós temos? O tópico frasal implícito ou diluído no parágrafo. O que é isso? Então, olha só. Não são raros os casos em que o tópico frasal está implícito ou diluído no parágrafo, sendo este, então, constituído apenas pelo desenvolvimento, detalhes, exemplos, fatos específicos, e constituído de tal forma que se possa deduzir ou induzir claramente a ideia nuclear, ou ideia núcleo. É o que se observa no seguinte exemplo. Vamos lá para o seguinte exemplo. Vamos lá. O Grande São Paulo, isto é, a capital paulista e as cidades que a circundam, já andam em torno da 10ª parte da população brasileira. Apesar da alta arrecadação do município e das obras custosas que se multiplicam a olhos vistos, apenas um terço da cidade tem esgotos. Metade da capital paulista serve da água proveniente de poços domiciliares. A rede de hospitais é notoriamente deficiente para a população, ameaçada por uma taxa de poluição que técnicos internacionais consideram superior à de Chicago. O trânsito é um tormento, pois o acréscimo de novos veículos supera a capacidade de dar solução de urbanismo ao problema. Em média, o paulista perde 3 horas do seu dia para ir e voltar, entre a casa e o trabalho. Então, gente, vocês percebem aí que logo no início ele não traz aí a ideia central do texto. Né? Ele não traz o tópico frasal ali bem bonitinho, todo definido. Não, ele vai trabalhando o tópico frasal, o que? Dentro do próprio parágrafo. E aí, se você perceber qual é o tópico frasal aí, beleza. Qual é a ideia central desse parágrafo? Qual é a ideia nuclear desse parágrafo? Né? Se você conseguiu perceber, legal. Agora nós vamos saber qual é a resposta, qual é a ideia central. Vamos lá. Olha só. A ideia núcleo desse parágrafo, o tópico frasal nele diluído ou implícito, a gente sabe que o tópico frasal não está explícito, tá? Né? Escondido. Não é o Grande São Paulo já anda em torno da 10ª parte da população brasileira. Ou seja, não é essa parte que está aqui, né, logo no início. Então é o seguinte, a série de fatos que refletem os graves, né, os seus graves problemas urbanos, ou seja, olha só, gente, essa série de fatos que refletem aí os graves problemas urbanos, esse sim é o tópico frasal, né?
são os graves problemas urbanos. Só que, né, não está pronto esse tópico frasal. Ele vai falar aqui, ó, aqui embaixo, ó, pois o acréscimo de novos veículos supera a capacidade de dar solução de urbanismo ao problema. Só que você percebe que a temática é urbanismo, por quê? Porque ele vai falar de quê, gente? De alta arrecadação do município, ele vai falar da questão do esgoto, ele vai falar da questão da água proveniente, né? A questão também dos hospitais, né? A taxa de poluição, o trânsito, tudo isso envolve o quê? Urbanização. Né? Uma cidade organizada, ela possui esses quesitos de maneira bem alinhada, de maneira bem organizada. Enquanto que em São Paulo você não consegue atingir esse patamar. Tá bom? Não só em São Paulo, mas em outras cidades, na maioria das cidades brasileiras também. Né? Nas grandes capitais, digamos assim. Então, explicitado no início, o tópico frasal poderia assumir a seguinte feição. Ó, se fosse lá para o início desse parágrafo, como é que poderia ficar o tópico frasal, professor? Poderia ficar assim, ó. O Grande São Paulo enfrenta graves problemas urbanos. Aí pronto, aí resolveria. Aí o tópico frasal ficaria aqui em cima, ficaria bem visível logo no início, e aí, obviamente, também você conseguiria identificar de maneira mais rápida. Professor, dessa forma, tá correto? Óbvio. Essa é uma maneira bem habilidosa de se escrever. É por isso que é preciso escrever. Quem já gosta de escrever, ok, você consegue ter uma linha de raciocínio melhor, você consegue ter uma sequência melhor. É que nem ler, gente. Você consegue ter o conhecimento de um mundo ou específico através da leitura. Se você tem uma leitura constante, você tem mais conhecimento e melhor desenvoltura para argumentar, para falar, enfim. A mesma coisa a escrita, você consegue ter uma desenvoltura maior e consegue fazer um texto desse tipo, um parágrafo desse tipo, tá bom? Então é isso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto, terminamos. Aí é o seguinte, gente. Vocês perceberam que dentro desse slide não tem a atividade. Só que o que a gente vai fazer hoje? Eu vou passar a atividade só no caderno, porque passar duas atividades assim fica muita coisa, né? Então vou fazer o seguinte, eu dei a aula aqui, aí eu vou passar a atividade no caderno, então vocês precisam observar a atividade no caderno, referente a essa aula de hoje, beleza? Essa aula de hoje. Vou até explicar porque aí fica melhor. Bom, lá na atividade no caderno, eu vou pedir para você abordar alguns temas. E aí, obviamente, você vai fazer tópico frasal desses temas. O que você vai fazer? Professor, eu posso pegar aqui, digamos, sobre o assunto X. Eu posso pegar a declaração inicial? Pode fazer por declaração inicial. Professor, eu quero fazer do assunto Y. Eu posso pegar aqui, posso fazer por divisão? Pode. Professor, quero pegar uma alusão histórica sobre um assunto Z. Pode. Mas professor, eu quero fazer de todos, só por citação. Eu posso fazer? Pode. Você está livre para fazer o que você quiser, tá bom? Desde que esteja com os tópicos, com os itens explicados na aula de hoje. Tá bom, galera? Então é isso. Grande abraço. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o exercício ou até mesmo sobre o slide, você pode perguntar. Tá bom? Então é isso. Grande abraço, pessoal. Até a próxima aula.